E voltamos com o programa SA, você já sabe, nosso programa sendo dedicado a trazer os grandes líderes multissetoriais desse grande mercado econômico, o grande ABC. E aqui vale ressaltar não só o tamanho do líder, mas principalmente a sua força de vontade, a sua característica empreendedora. Neste bloco eu converso com o Luiz Schmidt, um jovem empresário do nosso grande ABC, que tem, entre algumas atividades, a participação num centro, vamos chamar inicialmente assim, que aglomera líderes jovens empresariais. Luiz, prazer recebê-lo no meu programa. Prazer é todo meu. Antes de mais nada, leve meu abraço ao seu pai, a quem eu admiro muito. Pode deixar. E que representa muito bem, inclusive, a Schmidt. Pode deixar, vou levar. Eu queria começar o nosso bate-papo falando da NJE. É assim que se diz? Isso mesmo. O que significa, Luiz? Significa Núcleo de Jovens Empreendedores. Ele é um braço da Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e faz parte da Fiesp, que é da Federação. E o NJE, como sendo um braço do jovem, foi um pedido desde 1992, um pedido da presidência da Fiesp na época, para colocar novos pensamentos dentro da indústria. E com isso, de 92 para cá, foi se formando o NJE. O NJE ele é dividido por cidades e regiões, então muito provavelmente quem estiver assistindo a gente, se entrar no site do Ciesp, deve achar uma região próxima e pode se filiar. Uhum. Ele é chamado de jovens, mas não é só porque tem que ser jovens, assim. Existe uma regra que até os 43 anos você é membro, depois dos 43 você vira conselheiro. E a ideia do NJE é fazer inicialmente networking dos jovens, das jovens lideranças, podem ser, principalmente no grande ABC, existem muitas empresas que estão passando pelo processo de sucessão. Então, a ideia é chamar esse sucessor para conversar com a gente, essa liderança jovem, aquele gerente que está lá, geração Y, que foi colocado agora, então chamar essa pessoa para conversar com a gente também, e novos empresários, que também, hoje a gente tem uma grande demanda, uma crescente aí de pequenas empresas que estão começando agora, com muitas dúvidas, muitos problemas, e a ideia é a gente colocar todo mundo para conversar, fazer networking, trocar as experiências que a gente tem como empresário. E também, como ele é regionalizado, a ideia é discutir os problemas da região. Como faz parte do Ciesp e o Ciesp tem uma representatividade dentro das prefeituras, a ideia é a gente colocar em debate os problemas que estão hoje você está enfrentando, ou o pequeno empresário ali está enfrentando, então a gente está tentando tratar isso para tentar colocar uma solução, propor uma alternativa para o empresário e para a prefeitura também. E você cuida do capítulo Diadema, é isso? Exatamente. Então eu estou como coordenador do NJE de Diadema. Hoje somos muito poucos, na verdade 4 pessoas, mas a ideia é a gente chamar os empresários da região para juntar-se a nós, para a gente poder discutir os problemas que tem ali, que não são poucos problemas que a gente tem, de ordens diversas, então logística, de suprimentos, negócios e tudo mais, para a gente tentar colocar entre os empresários as soluções para aquilo. E também, além disso, a gente tem as palestras, os cursos, os Happy Business que se chamam, para a gente fazer o networking da gente e agregar conhecimento. Essa é a ideia. Luiz, eu provoquei o assunto de Diadema porque eu queria saber da sua experiência e principalmente a sua visão vocacional de cada cidade no olhar corporativo do jovem empreendedor. Se nós olharmos, por exemplo, o ABC, tem 7 cidades, quase 3 milhões de habitantes, um PIB de 60 bilhões de reais, cidades com muros virtuais, onde você sai de Santo André, entra em Diadema e São Caetano e assim por diante, porém, cidades com características completamente diferentes umas das outras. Sim. Você imaginar, por exemplo, São Caetano do Sul tem 14 km² e tem empresas como GM e Casas Bahia como sede, mas tem uma geografia muito pequena e, portanto, precisa se verticalizar. Você tem São Bernardo do Campo e Santo André, que geograficamente são grandes, mas são grandes celeiros de prestação de serviços por conta de muitas empresas que saíram daqui. A gente volta um pouquinho lá em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que tem uma lei forte de mananciais e, portanto, a vocação para aquela região tende a ser turística e hoteleira, por exemplo. Sim. Qual é a vocação de Diadema? Diadema ela tem uma vocação logística muito grande. Hoje ela está em um lugar privilegiadíssimo. Só tem um único problema. As saídas para se escoar toda essa produção, hoje existem alguns entraves que precisam ser melhorados. Sim. Mas ela tem uma vocação logística fenomenal. Até por isso, hoje concentra um polo farmacêutico, não, mas um polo de cosméticos Sim. muito grande. Tem até uma FATEC que se abriu agora só para estudar. É um polo industrial, a cadeia de cosméticos, boa parte dela está ali.
e tem muitas empresas do ramo de borrachas, plásticos e química ali. Muito em função da logística, ela está muito perto da Imigrantes, com saídas boas, muitas boas saídas para imigrantes. Porém, para se chegar à saída da Imigrantes, você passa por alguns lugares que são, hoje já estão quase virando comerciais residenciais, então tem muito trânsito em função disso. E as próximas saídas, onde poderiam ser grandes bolsões de mercadoria, já estão fechadas. Ainda estão fechadas, não foram abertas. Então, a Diadema tem um potencial logístico muito grande. Tem até muitos empreendimentos que estão acontecendo agora em função da Baixada Santista, porque ela é uma das mais próximas da Baixada Santista. Em função da Baixada da Santista, tem alguns empreendimentos que são exclusivamente para a Petrobras, para fazer apenas servir como parte de escritório para o pessoal da Petrobras, que vai trabalhar em Santos, que já está... também então, um boom imobiliário gigantesco lá. Então, Diadema está virando o segundo lugar, o berço dos profissionais da Petrobras que estão indo lá, é o lugar mais próximo para você acessar a Santos. Diadema que é a esquina, na logística, por exemplo, é uma esquina de oportunidades. Sem contar que é uma das maiores densidades demográficas do país, muito por metro quadrado, eu acho que está entre as principais, portanto a mão de obra também deve ter ali com bastante fartura. Né? Tem bastante. Hoje a gente vive um boom de mão de obra também e a gente tem pleno emprego praticamente. Então hoje, se falar em oportunidades e mão de obra vasta, é claro que a gente tem uma dificuldade de mão de obra em qualquer lugar. Mas lá, como a gente tem a cidade é pequena, eu tenho um potencial de ter mão de obra próximo muito grande. Até não é por isso que tem grandes indústrias, claro, indústrias multinacionais que estão presentes em Diadema, justamente por conta da mão de obra que está próximo, da logística que é favorável. E tem, hoje, você tem, é interessante Diadema, porque você tem algumas ruas que quase que a cadeia produtiva dele está naquela rua. Sim. O que facilita muito a vida dele. Se você considerar isso hoje numa cidade, por exemplo, São Paulo, uma outra cidade que tem uma extensão muito maior, você tem ali uma perda logística gigantesca. Então, o Diadema tem essa grande vocação. Voltando ao núcleo, contatos, site, quem quiser entender um pouco mais desse universo, qual é? Você pode, através do CIESP, se não for de Diadema, através do site ciesp.org.br, ele já consegue, por ali, localizar a regional mais próxima. Se estiver em Diadema, ciespdiadema.com.br. O site do nje.com.br ainda está em construção, mas ele entra no ciespdiadema.com.br, ele já acessa e já consegue contato com a gente. Como não deixar de perguntar da Schmidt com a sua vinda, e por isso que, a propósito, mandei um abraço ao seu pai. Rápidas pinceladas, para quem ainda não conhece a companhia, conta um pouco da Schmidt, em linhas gerais para a gente. A Schmidt é uma empresa de prestação de serviço, iniciou-se com portaria e segurança, agora partindo para o mundo já da limpeza e segurança eletrônica. Hoje estamos comemorando esse ano 20 anos, ano que vem agora já é o 21º ano. Estamos passando por esse processo de sucessão, então eu estou na empresa já há 2 anos, trabalhando por esse processo de sucessão. E a nossa vocação é humana, a nossa vocação é gente. Quantos colaboradores nesse? Mais de 1.200 colaboradores hoje. Diretos? Diretos, todos eles. E quantas empresas, é possível dizer? São 3 empresas. São 3 CNPJs diferentes, são legislações extremamente específicas. Então, eu tenho uma só para vigilância, eu tenho uma outra para prestação e tenho uma outra para fazer a parte eletrônica, compra e venda de mercadoria. Então, hoje a Schmidt consegue oferecer uma solução completa para o cliente, desde da câmera, o seu alarme, até a sua portaria, o seu vigilante e a limpeza também industrial, na grande parte industrial. A gente evita fazer o residencial por uma série de procedimentos que a gente segue. Eu acho que o que mais me chama a atenção na história da Schmidt é a longevidade, já que neste mercado existem muitas empresas sérias, porém também existem muitas não tão sérias. Exatamente. Quem fica 20 anos com uma empresa, evidentemente já mostrou seu legado de credibilidade. Quero de novo agradecer a sua vinda, a sua família, que aliás é um sinônimo de empresa familiar que dá certo. Obrigado. E conte com a gente no que precisar. Obrigado pela participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Conversei com o Luiz Schmidt aqui no programa SA, vale a pena lembrar no seu e-mail, jsa@jsassociados.com.br, para sua crítica e sugestão sempre muito bem-vindas. Até já.